Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui essa noite, poder conhecer os irmãos, conhecer essa igreja, falar aos nossos irmãos que estão também nos vendo, né, pela internet. É muito bom testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Minha esposa e eu estamos ali em Nova Olinda do Norte, no estado do Amazonas. 12 horas, num motor bom, às vezes pega um motor meio ruinzinho, a gente passou uma vez 24 horas para conseguir chegar em Manaus. Aí depende um pouquinho, mas Deus é bom, Ele concede graça e a gente consegue desenvolver aquele trabalho debaixo da dependência do Senhor. Estamos ali pastoreando uma igreja na sede do município, que é Nova Olinda do Norte, e mentoreando também o trabalho dos nossos missionários radicais que estão conosco naquela região. E nós temos ali 3 duplas, né, atuando conosco, uma dupla na comunidade de Pindobal, uma outra dupla em Vila de Canumã e uma outra dupla em Axinim. São 3 rios diferentes. Um está no rio Madeira, a outra dupla está no rio Canumã e a outra no rio Urariá. Os nomes estranhos, né? Nomes diferentes, mas é um povo que precisa do Senhor. É um povo que precisa ouvir do Evangelho. É um povo que está tendo, né, a oportunidade de ter a sua vida transformada à semelhança da transformação que já ocorreu na vida daqueles missionários que estão ali, atuando entre eles, morando naquelas comunidades e oferecendo uma oportunidade válida daquele povo conhecer o Senhor, conhecer o Evangelho. Então, é motivo realmente de nós nos alegrarmos na presença do Senhor, pelos seus maravilhosos feitos. Quero falar com os irmãos, nesse momento, a respeito de Lucas, no capítulo 4, verso 18 e o 19. Lucas, no capítulo 4, o verso 18 e o 19. Os irmãos que não puderem abrir, não tem problema, só acompanhe a leitura e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? No decorrer da leitura, Jesus vai esclarecer ali que tudo isso está se cumprindo na vida dele naquele exato momento. E a gente entende que nessa leitura aqui, ele rompeu com muitas ideologias, muita coisa que daquele momento ali, que estava se vivendo, ele quebra tudo aquilo, joga aquilo tudo por terra e começa um momento novo para toda a humanidade. Mas o que isso tudo tem a ver conosco? Tem um texto, meus queridos, que é lá de 1 de João, capítulo 3, verso 18. É bem pertinho do texto que é a divisa da campanha, porque ele me amou. E esse texto ele fala o seguinte: não amemos somente de palavra ou de boca, mas amemos em verdade e em ação e em verdade. Esse texto ele traz uma incrível para todos nós. Porque olha só que o texto, João, ele fala com a maestria a respeito de coisas muito práticas. E ele fala para nós: olha, você não pode amar somente de boca, somente de palavra, mas você tem que amar em ação e em verdade. Isso desafia todos nós. Quando nós lemos esse texto de Lucas, e nós nos remetemos a coisas práticas que tem lá em João, né, na 1 de João, e a gente consegue aqui entender algumas coisas muito interessantes a respeito da missão da igreja. Porque às vezes nós vivemos um dia depois do outro com uma noite no meio, e muitas vezes sem uma noção muito clara daquilo que nós devemos fazer. Uma ação clara, uma ação específica, algo mais palpável para a ação da igreja. Por exemplo, quando você vai num posto de combustível, por exemplo, eu quero comprar um móvel, eu vou lá no posto de combustível. Não é assim. Se você vai no posto de combustível é porque você quer abastecer o carro, ou no máximo ir na conveniência que tem ali perto comprar alguma outra coisinha.
Tem algo específico para você fazer ali. Agora você imagina que você está precisando abastecer o seu carro, seu automóvel. Você vai num posto de combustíveis e você chega lá e você se depara com a notícia de que não tem combustível. Poxa, a sua proposta é me oferecer um combustível para eu poder abastecer o veículo. Eu chego aqui e não tem. Você não cumpriu a sua missão. Porque a sua oferta era de que teria combustível para abastecer o veículo. Ou então, às vezes, as irmãs que vão no supermercado têm algo específico que ela está precisando, né? Aí vai naquela sessão que ela já sabe que muitas vezes ela chega lá, poxa, não tem. Que tristeza, né? Alguns ficam, poxa vida, vim aqui só por causa disso, chego aqui, não tem. Você não me ofereceu aquilo que eu estava precisando. Aí a gente vem para coisas espirituais, que aí sim muito mais importantes. Exemplos bobos, mas que dá para a gente explicar muita coisa no reino de Deus. Qual o seu propósito? Qual a ação específica da igreja? O que a igreja tem para oferecer? Por que a igreja foi instituída por Jesus? A gente começa a fazer algumas perguntas e isso nos remete a ver questões mais práticas do nosso dia a dia, daquilo que nós estamos vivendo. Lembra? É do 24/7. Como que tem sido as minhas 24 horas, os meus 7 dias por semana? Como que isso tem sido? Será que eu tenho dado a resposta que o mundo precisa? Tanta gente sem esperança, tanta gente não entendendo o que está acontecendo, e nós temos a resposta. Olha o que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos presos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós olhamos isso aqui, às vezes a gente pergunta, mas para quê? O que isso tem a ver comigo? Vamos um pouquinho mais para frente, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus ele dá uma missão àqueles homens, aos 70, que ele caminhou, que ele esteve do lado, que ele orou junto, que ele cumpriu algumas missões junto com eles, que ele ensinou. Exatamente nesse período, né? É o 24/7, é o tempo todo. E ele dá a missão para aqueles homens. E ele passa a missão direitinho, ó. Ele mandou a todas as cidades e os lugares que ele haveria de passar. No caminho você não precisa falar com ninguém. Não perca a sua atenção, não mude o foco. Vá para o alvo. Você tem que cumprir essa missão. Vai nessa cidade, se você entrar numa casa, deixa ali a paz do Senhor, e aquele homem for um homem de paz, a paz vai repousar sobre aquela casa. Se você chegar em alguma cidade, você for bem recebido, fica ali. Se alguma casa abrir a porta para você, coma e beba do que eles te oferecerem, fique naquela casa. Não fique passando de uma casa para outra, não fique naquela casa, ensine. Se vocês chegarem num lugar que não te receberem, não precisa ficar frustrado. Sacuda o pó. Mas deixe claro para aquelas pessoas que o reino de Deus chegou até eles e que haverá mais rigor sobre eles no dia do juízo do que para Sodoma e Gomorra. Aqueles homens foram, porque eles tinham essa missão. Eles obedeceram à ordem de Jesus. No retorno, eles voltaram muito felizes. Eles voltaram vibrando, porque, mestre, até os espíritos se submetem ao teu nome. Aí Jesus, não, calma aí. Espera. Calma o teu coração. Não se glorie porque os espíritos se submetem. Não, não se glorie por isso. Se glorie pelo fato do teu nome estar escrito no livro da vida. Por isso sim, se glorie. E o que tudo isso tem a ver com o que nós lemos? O que aqueles homens fizeram? Vamos de novo. Evangelizaram os pobres. Evangelizaram? Eles foram, cumpriram a missão. Proclamaram liberdade aos que estavam presos, restauraram a vista dos cegos, libertaram os oprimidos, veja que eles falaram que até os espíritos se submetiam, eles proclamaram
Olha o que ele falou na ordem de Jesus, que o reino de Deus chegou àquele lugar, eles deveriam falar, esclarecer isso. Eles proclamaram o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante, o Espírito estava sobre Jesus. Depois a gente percebe em uma ação de Jesus, ele dando uma ordem para que aqueles homens cumprissem exatamente aquilo que estava sobre ele. E no derramamento do Espírito ele esclareceu. Quando o Espírito descer sobre vocês, ele vai revestir vocês de autoridade, para que vocês possam testemunhar. Fiquem aí até que vocês sejam revestidos. Fica mais claro qual que é a ação da igreja. Fica mais palpável, né? Fica mais lúcido para nós. A gente começa a entender o que o Senhor tem preparado para a igreja, o que o Senhor pensou para a igreja. A palavra que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ela reflete isso aqui. Quem é Jesus? Jesus veio para transformar vidas. Quando Jesus fala da mudança de vida para aquele homem, e ele não entende, mesmo sendo um mestre, ele não entende porque são coisas espirituais. Não, Nicodemos, não é assim não. Não vai voltar para o ventre não. A novidade de vida é um novo nascimento espiritual. É uma mudança radical na sua vida, quando você esquece o passado e você passa a viver uma vida nova, a semelhança daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O modelo é Jesus Cristo, e a sua ação deve refletir em nós, e através de nós, nós somos um canal, nós somos ferramentas, que nós precisamos ser usados para o cumprimento dessa missão. Mas para o cumprimento dessa missão tem os requisitos. É a dependência. Quando ele deu aquela missão para aqueles homens, olha, vocês não precisam levar um monte de coisa, não precisam. O que vocês precisam já está em vocês. É o conhecimento da verdade, que libertou vocês, que vai libertar os outros. Então fica muito mais, não fácil não, porque a missão da igreja não é fácil, mas fica mais palpável para nós termos uma noção clara da nossa missão. E quando nós cumprimos essa missão, Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite entender como é bom ser um instrumento nas mãos do Mestre. Uma coisa que é muito clara para nós, pelo menos deveria ser muito clara para nós, é de que uma ferramenta, para que ela esteja pronta para uso, ela passa por um desgaste. Isso é muito nítido. Os irmãos que já passaram, né, tiveram a oportunidade de ir à área rural e ver, por exemplo, um agricultor afiando a sua ferramenta. Você percebe que para dar o fio, por exemplo, num facão, numa enxada ou qualquer outra ferramenta, nas lâminas das roçadeiras, por exemplo, para você conseguir deixar ela pronta para uso, ela tem que ser desgastada para pegar o fio, para ter o corte. Mesma coisa quando, por exemplo, as irmãs na cozinha, né? Os irmãos, qualquer um de nós, quando vai cortar algo e a faca está cega, como é ruim. Não está pronta para uso, mas quando ela está com o fio direitinho, como é bom, né? Vai cortar aquele bife, coisa linda. Com a faca cega não dá. Às vezes nós queremos ser usados pelo Senhor, mas nós não nos deixamos, não nos permitimos ser desgastados, perder um pouco de nós para ter mais dele. Isso faz com que nós sejamos melhor usados, prontos para essa missão. E quando nós falamos de tudo isso, nós estamos falando só do cumprimento da nossa missão, só isso. Quando nós falamos que é porque Ele nos amou e nós vamos amar os outros, isso requer não somente palavras, nós já falamos a respeito disso, mas de ação, de verdade, de vida, de comprometimento, e isso para todos nós, isso independe do lugar onde nós estamos.
O lugar onde nós estamos, nós podemos fazer dele um campo missionário, fazer com que as pessoas ao nosso redor possam perceber a ação de Deus em nós. Quando nós falamos a respeito da novidade de vida, tem gente que não entende, porque não experimentou, porque são coisas espirituais, realmente não vai entender. Por isso nós precisamos dar exemplo, dar exemplos. Eles precisam olhar para nós e ver a nova vida, olhar para nós e ver a diferença, olhar para nós e ver Jesus, olhar para nós e perceber como é bom servir a este Deus. Eles não têm modelo, o mundo não tem um modelo, o mundo não entende, o mundo entende aquilo que ele consegue ver, e aquilo que o mundo consegue ver é a mim e a você, vivendo uma nova vida, e assim eles vão entender o que é servir o Senhor, o que é essa liberdade, o que é restaurar a vista aos cegos, liberdade aos presos. Só dá valor à liberdade aquele que um dia já esteve preso. Mas só que enquanto ele não desfrutar da liberdade, ele não vai perceber, ele precisa experimentar. Ele só vai conseguir experimentar se alguém influenciá-lo a isso. Principalmente quando nós estamos falando das coisas espirituais, que são muito mais difíceis. E pedir que o Senhor realmente conduza a mim e a você. Quero orar por você nesse momento. Quero orar pela tua vida e rogar pelas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, para que em você e a partir de você, outras pessoas possam entender o Evangelho e assim serem realmente salvas. Vamos orar ao Senhor, eleva teu pensamento ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, Deus bondoso, como é bom, Pai, falar do teu amor, falar da tua graça que nos alcançou, do teu amor, Deus, que deve ser refletido em nós. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu peço ao Senhor, Pai, que derrame as mais ricas bênçãos espirituais sobre o teu povo, sobre essa igreja, sobre cada irmão, ó Deus, que veio aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, ó Pai. Dá, ó Deus, discernimento, dá sabedoria, dá, ó Deus, condições para entender a tua voz, para te ouvir, Pai, e ser entendido e ser obedecido, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, condições de servir com integridade. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, agora eu quero falar com vocês especificamente do nosso campo amazonense. Nós vamos ver um vídeo e, na sequência, nós vamos falar a respeito daquilo que Deus está fazendo lá no Amazonas, lá no interior do estado do Amazonas, lá na Amazônia brasileira, entre os nossos irmãos ribeirinhos, um dos povos menos alcançados, né, do nosso país. Vamos ver um vídeo? O projeto Radical Amazônia trabalha na plantação de igrejas nas comunidades ribeirinhas da Amazônia brasileira. E as ofertas dos batistas brasileiros têm oferecido uma oportunidade válida para esse povo conhecer o Evangelho, e vidas estão sendo transformadas para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou Valdemir, falo aqui da comunidade Vila de Canumã. Eu sou a Lidiane. Eu gostaria de falar sobre o projeto de Radicais, que chegou aqui na nossa comunidade e me transformou, tanto a mim como a minha esposa, a minha família. Eu só tenho a agradecer ao missionário Lucas e o Pedro por ter trazido a palavra de Deus para nós. Eu também queria agradecer eles pelo nosso batizado, nosso casamento que é realizado na nossa comunidade, agradecer a pastora da nossa igreja, que Deus proteja também o Lucas e o Pedro, que continue esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo na nossa comunidade. Que o Senhor abençoe cada irmão de cada igreja que está contribuindo para esse projeto. O Senhor crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Amém. Então, com a autoridade investida em mim pelo próprio Deus e pela igreja, que é o corpo do Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Olá, eu sou João Vitor, sou do Amazonas, tenho 28 anos de idade e sou o seu missionário no projeto Radical Amazônia da Junta de Missões. Aqui nessa comunidade nós realizamos o trabalho de plantação de igreja. Essa plantação teve início em 2018 e, para a glória de Deus, hoje já temos mais de 20 convertidos entre membros e congregados. Sonhamos em alcançar as demais comunidades aqui próximo da comunidade Pindobal. Hoje eu estou aqui com essa jovem, a Amanda. Ela é moradora dessa comunidade e tem uma história muito interessante para compartilhar com vocês. A proposta de fazermos uma campanha de missões nacionais foi trazida pelos missionários Marcos Álvaro e Carlos Álvaro. Nós se envolvemos, fizemos torneios, fizemos bingos, vendemos doces, só que ainda faltou um pouco para a gente alcançar a nossa meta. Só que, graças a Deus, cada pessoa, cada morador foi em suas casas, pegou o que tinha e doou. Graças a Deus, nós ultrapassamos a nossa meta. Era de 500 e alcançamos em 550. Glória a Deus. Irmãos, nessa campanha, a Amanda que foi a mobilizadora. Ela que conseguiu mobilizar toda a comunidade, ela que estava na frente de cada ação para conseguir alcançar esse alvo. Graça e paz a todos. Sou João Alion e vou apresentar o plano de salvação através de 5 cores, onde a primeira cor é a amarela, ou dourada, que representa o céu com ruas de ouro que o Senhor vai preparar para nós. Porém, nós temos um problema, o pecado, representado pela cor preta. Para isso, devemos nos lembrar do sangue de Jesus derramado na cruz, pelos nossos pecados, representado pela cor vermelha. Então, quando nós aceitamos Jesus, nosso coração fica limpo e puro, representado pela cor branca. A partir daí, devemos buscar o crescimento espiritual, representado pela cor verde, buscando Jesus em oração, lendo a Bíblia, fazendo boas obras. Tudo isso sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou. Amém. Esse é o que está acontecendo lá em Nova Olinda do Norte, entre os nossos irmãos ribeirinhos. Deus tem concedido da sua graça e nós temos avançado em direção àquelas comunidades. Deus tem nos concedido a oportunidade de testemunhar o seu amor. Em 2015, eu cheguei no estado do Amazonas, como radical ainda, e pude morar numa comunidade, falar do amor de Deus ao povo de Urucurituba, ali no Rio Madeira mesmo, falando do amor de Deus, plantando igreja, cuidando de jovens. E Deus tem concedido da sua graça, e nós continuamos. Eu estava ainda fazendo seminário, todo radical ele faz seminário também, e ali nós crescemos, né? E depois de um tempo, tivemos a oportunidade de casar. Nós chegamos solteiros, né, Fernanda e eu, ela do Rio de Janeiro, eu do Amapá. Nós nos casamos, fomos para Nova Olinda do Norte, e ali estamos pastoreando uma igreja, e recebemos missionários radicais naquela região. E estamos vibrando com aquilo que Deus está fazendo. Muitos batismos já foram feitos, casamentos realizados, vidas transformadas, jovens, agora dependendo realmente do Senhor. O testemunho de Amanda é um testemunho incrível, os irmãos viram na imagem, na palavra dela. Ela liderou uma campanha no ano passado, esse ano já estão fazendo também a campanha, para arrecadar oferta também. Eles querem participar. Nós não impusemos que eles tinham que realizar a campanha.
Eles viram na igreja mãe, quando foram na cidade, viram fazendo isso. E surgiu no coração deles também, de que eles queriam participar disso. A palavra da Amanda, para mim, foi que, assim, pastor, nós queremos fazer a campanha, porque eu sei que esses dois que estão aqui, alguém está sustentando. E nós também queremos participar disso. Nós queremos fazer a campanha e ajudar para que outros 2 missionários possam ir para outra comunidade e mudar a história daquela comunidade também. A Amanda ainda não tem idade para ser radical, para ir para o campo. Ela tem 16 anos. Ela está finalizando ainda o ensino médio. Mas o sonho dela é poder ir para o campo missionário também e atuar entre o povo dela, para salvar o povo dela. Ela quer ser um canal de bênção para o povo dela. Deus tem respondido às nossas orações, meus irmãos. Deus tem feito grandes coisas. O Senhor é bom demais. Durante essa pandemia, nós tivemos tanta dificuldade. Quando existe uma igreja consolidada, os irmãos sabem que é difícil. Foi fácil, pastor? Não foi. Imagina para nós sem comunicação. Talvez até para nós tenha sido até mais fácil. Não sei. Talvez sim. Mas em vez de um culto na igreja, a gente tinha 10 cultos pela cidade. Os pequenos grupos multiplicadores foram uma base incrível para esse tempo. Os pequenos grupos cresceram, os seus líderes estavam vibrando, jovens se converteram durante a pandemia. Um batismo, logo no final que foi liberado a saída da cidade, nós fomos a um rio e batizamos uma jovem chamada Elisandra. Nas comunidades, Deus estava forjando o caráter daquele povo. Mesmo durante a pandemia, cresceram. Quando eles iam na cidade, eles pegavam os materiais. Pastor, quero revista, nosso pequeno grupo lá na comunidade, a gente precisa de material. Nós não podíamos ir. A Saúde, né? A Secretaria de Saúde fechou todas as saídas da cidade. Os portos nós não poderíamos ir, né? Para poder ir para as comunidades, pegar a canoa e ir, chegar até a comunidade, ali ministrar para aquelas pessoas, nós não tínhamos condições. Os missionários radicais ficaram todos presos em Manaus, fecharam os portos, somente Fernanda e eu conseguimos sair para chegar até Nova Olinda. E mesmo durante a pandemia, que coisa linda, meus irmãos. Deus estava forjando o caráter daquele povo. Foi liberado, os casamentos foram realizados. Fomos à comunidade, fizemos os batismos. Os irmãos viram Lidiane e Valdemir nessas imagens? Eles são de Vila de Canumã. Um casal jovem que nós orávamos e pedíamos ao Senhor, Senhor, dá para nós a oportunidade. Nós tínhamos uma reserva indígena naquele lugar, que é logo à frente da comunidade onde eles estão. Mais ou menos umas 3, 4 horas de canoa dá para a chegada, para a entrada da reserva. Mas a gente não pode entrar. Eu não posso entrar. Nós tínhamos um trabalho lá antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, não todos têm que sair. Uma reserva federal, a FUNAI mandou todo mundo sair. Até a Polícia Federal esteve por lá, para que o branco não entrasse. E apesar de não ser tão branquinho assim, né, nós somos considerados brancos, então a gente não pode entrar. Sabe o que Deus fez? Nós casamos Valdemir e Lidiane. Batizamos Valdemir e Lidiane. Não estávamos entendendo o que o Senhor estava fazendo, até que em uma conversa, o Senhor esclareceu o que Ele estava fazendo. Lidiane tem Rani, que é a identificação dos indígenas. O povo daquela reserva é da etnia Munduruku. Nós, batistas, não temos nenhum trabalho há décadas entre a etnia Munduruku. Não temos. Não tínhamos. A Lidiane e o Valdemir são Mundurucus. Valdemir vai fazer o seminário para obreiro, que vai acontecer lá em Nova Olinda do Norte. Você já sabe o rumo da história. Eu não posso entrar, mas eles podem. Eles vão entrar. Vão entrar na reserva, vão evangelizar o povo deles.
e uma grande obra se inicia naquele lugar. Às vezes nós orávamos e não estávamos entendendo, Senhor, não está acontecendo, Senhor, nós não podemos entrar, nem a casa que nós temos lá dentro, a gente não pode nem cuidar daquela casa, ficaram as coisas dos radicais lá para dentro, dos missionários, nós não podemos entrar, foi liberado para nós 2 horas apenas, nós chegarmos lá e ver como está a casa, e limpar, tirar toda a sujeira de morcego e tantas coisas lá dentro, lixo de 7 meses acumulado, e a casa lá fechada, deram 2 horas para nós, e nós não podíamos falar com ninguém, porque só foi liberado para a gente ir lá ver como estava a casa, e esse tempo todinho pagando aluguel, para poder não perder a entrada lá, e não estávamos entendendo, Senhor, mas é o que está acontecendo, Pai? A obra é tua, vai parar por quê? Mas Ele já estava fazendo, Ele já estava trabalhando, graças a Deus, Ele dá o escape, Ele fortalece, e a obra vai continuar. Nós estamos entrando em outras comunidades, em mais missionários chegando, em fevereiro tem turma nova de Radical Amazônia, vai espalhar mais radical pelo Rio Madeira, Rio Solimões, Rio Negro, e Deus vai continuar sendo engrandecido, meus irmãos, um grande avivamento está vindo sobre a Amazônia brasileira, e Deus está usando meninos e meninas para que isso aconteça. Jovens de 18 anos chegando para ir para o campo. Meninas que às vezes a gente olha, a gente é tão frágil, Senhor, como que eu vou mandar essa menina para uma comunidade? Mas quem chamou foi o Senhor, Ele vai dar condições. E vai e produz fruto. Daqui a alguns anos, nós vamos ouvir falar de um grande movimento de multiplicação de igrejas e líderes acontecendo no Amazonas, no Amapá, no Pará, em Rondônia, em Roraima, no Acre, a partir dos jovens cristãos. Aqueles que são fortes, que estão vencendo o maligno, nós vamos ouvir, meus queridos. E Deus está conclamando a sua igreja a fazer parte disso tudo. Os irmãos já fazem parte disso, porque cada oferta levantada é direcionada para todos os projetos de missões nacionais. E missões nacionais não é um negócio isolado, não. Nós somos a Junta de Missões Nacionais, eu e você, porque é parte da nossa convenção, que é parte das nossas igrejas, e todos nós estamos juntos. Meus queridos, que grande obra Deus está fazendo, e nós podemos fazer mais. Você é jovem, sente o chamado do Senhor? Vá. Só lá em Nova Olinda nós temos gente do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Nós temos gente lá do Amazonas mesmo, gente do Pará, do Amapá, gente do Brasil inteiro, se colocando à disposição. E Deus tem concedido da sua graça. Tem tanta coisa acontecendo, meus irmãos. E nós podemos fazer mais. Quero te desafiar essa noite, jovens que estão ouvindo o chamado do Senhor, coloquem-se à disposição. Se você estiver aqui essa noite, coloque-se à disposição. Você que está em casa, está nos vendo nesse momento, coloque-se à disposição. Deus está chamando. Se Deus está te chamando para orar por esse trabalho, também coloque-se à disposição, faça parte do grupo de intercessão. Se Deus está falando no teu coração para que você adote um desses missionários, desses jovens, você viu, nós temos ali 6 jovens, né? João, Marcos, Pedro e Lucas, Andressa e Késia. Esses jovens precisam de sustento para permanecer no campo missionário. E você pode ser usado para abençoar esses jovens, para orar por eles, para ofertar, para que eles possam permanecer no campo. Eles estão trabalhando. Nesse momento, está finalizando a campanha de missões nacionais, lá em Vila de Canumã, e lá na nossa igreja também, em Nova Olinda do Norte. Lá em Vila de Canumã, acabei de receber a notícia, eles ultrapassaram o alvo deles, lá da comunidade de Valdemir e Lidiane.
Eles fizeram um dia de missões. Eles já ultrapassaram o alvo deles. O alvo deles era R$500 lá na comunidade. Eles já ultrapassaram. Lá na CIB de Nova Olinda, que nós pastoreamos, já ultrapassaram o alvo também. Estão quase dobrando. Eu acho que hoje à noite a gente consegue dobrar o alvo. Graças a Deus. Lá em Pindobal também, no próximo domingo, vai ter o dia de missões. É o dia inteiro. Eles vendem, fazem um bazar, vendem bolo, faz torneio, as comunidades ali ao redor vão todos. É um grande movimento de missões, todos envolvidos. Eu tenho certeza que vão também bater o alvo deles. Esse ano nós queremos, só daquela região, enviar pelo menos R$4.000 para a oferta da campanha nossa. Porque os irmãos entenderam. Estão mandando tanta gente para lá e está nos abençoando, a gente tem que se juntar ao resto do Brasil, a essas igrejas, como aqui, essa igreja que tem levantado a oferta. Eles têm que se unir, porque somos todos um corpo. É um corpo só. E levar o Evangelho a esses lugares. Nessa noite, você quer ajudar adotando um dos nossos missionários? Você deseja? Só levanta a mão para mim, só levanta a mão que eu quero te ver. Você deseja ajudar ofertando para um desses missionários? Pastor, quem que é o promotor de missões ou a promotora de missões da igreja? Ele não está aqui? Sim, eu preciso só de uma pessoa para que possa chegar até os irmãos que desejam ofertar. Se estiver muito difícil para poder preencher tudo, meu irmão, não tem problema, só coloca o nome e telefone que eu entro em contato durante a semana. Quem deseja nos ajudar? Só levanta a mão que o irmão chega até você. Tem mais alguém que deseja? Você não vai me dar nada agora, você vai só preencher esse formulário. Aí vai chegar ou no seu e-mail, ou pelo correio, ou vai ser debitado da sua conta aquele valor específico que você vai ofertar todos os meses para ajudar a sustentar um desses missionários que estão lá no campo. Esses jovens que têm que se colocar à disposição. Jovens, nesse mesmo formulário, você pode colocar aí como voluntário. Nessa mesma folhinha que você está recebendo, como voluntário, você vai se colocar à disposição. Mas, pastor, como é que eu vou fazer? Você vai se colocar à disposição. Em uma dessas turmas, os missionários radicais, a próxima vai começar em fevereiro, você vai ser convocado a estar lá. Primeiro passo, você se coloca à disposição. Segundo passo, conversa com o pastor da igreja. Pastor, eu quero ir. E ele vai entrar em contato conosco e nós teremos um irmão jovem dessa igreja lá conosco para avançar naquela região. Tem mais alguém? O irmão está ali. Mais alguém? Tem aqui na frente, irmão. Jovens, repito, coloque-se à disposição. Deus está chamando os nossos irmãos. Eu digo jovens, mas é jovem de 18 até 59. Tá? De 18 a 59 nós estamos recebendo. E Deus está fazendo uma grande obra. Meus queridos, Deus é tremendo. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Os irmãos que receberam a folhinha, não dá para preencher, coloca só o nome e telefone, você me devolve durante a semana, eu entro em contato com você para a gente formalizar essa sua parceria, tá bom? Pastor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar daquilo que Deus tem feito lá na Amazônia. Muito obrigado, igreja, que Deus abençoe vocês. E prossigam para o alvo. E como diz a narrativa, não perca a sua atenção. Não, foco na sua missão. E que Deus abençoe a cada um. Obrigado.